Olá, você que está ligado aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta noite. Uma ótima noite para você, viu? Tudo bem com você? Eu sou o Jonatas Caetano, apresentador deste programa, e nós vamos juntos aqui hoje falar mais um pouquinho sobre o mundo dos vinhos e hoje recebendo mais um convidado especial aqui do nosso programa, nosso terceiro programa, hoje terceiro episódio do nosso podcast. E eu estou recebendo aqui, com muito prazer, recebendo meu querido amigo, o especialista em enologia, jornalista também, especialista em enologia e marketing, o Miguel Francisco. Miguel Francisco, muito boa noite para você. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Se esse é o terceiro, eu acho que vocês poderiam ter deixado para me convidar um pouco mais à frente. Porque não pode cair o nível no começo. Tem que esperar primeiro para depois. Depois me estragar o convidar. programa? Vocês já estão já complicando no terceiro, mas é uma honra estar aqui. Você é um amigo de longa data. Só espero que. O Anderson participa O Anderson. quando vai editar o programa? Não, ele não participa. Quem edita o nosso programa aqui é o nosso querido amigo Ricardo Barcelos, né? Ah, é legal, Ele porque que- se for manter também o padrão do Anderson, que é um sommelier com padrão internacional, o programa de uma hora vai ficar uns 2, 3 minutos e meio. Então, eu espero que o Ricardo Barcelos não analise aí pelo padrão do sommelier Anderson. Agradecer também a toda a nossa equipe de trabalho hoje aqui, né? O Matheus Barcelos, que está aqui conosco nos controles técnicos, ao Yuri Aquino, que tirou uma folga hoje, mas também faz parte da nossa equipe, o Anderson Souza também, que não pôde estar aqui conosco hoje por compromissos pessoais, mas o Miguel Francisco está por aqui para conversar conosco, e a você que nos acompanha também através do YouTube, muito obrigado aí por estar nos assistindo. A você que nos ouve pelo Spotify e também pelo Deezer, muito obrigado pela sua audiência neste podcast de hoje. Miguel Francisco, você que é especialista em enologia, também trabalha com marketing, muita coisa bacana. Como surgiu essa sua paixão pelo mundo dos vinhos, esses seus estudos também, que você é um estudioso também do mundo dos vinhos, não é verdade? Eu sou um apaixonado pelo vinho. O vinho surgiu na minha vida quando eu estudava teologia. Eu sou sacerdote ortodoxo e quando iniciei os estudos bíblicos, eu descobri a importância do vinho na Bíblia. Se você pegar no primeiro livro, Gênesis, o vinho já está presente. Quando Noé salvou a família, após a saída da barca, ele plantou um vinhedo, colheu as uvas, fermentou e tomou um porre. Então, no primeiro livro do Antigo Testamento, nós já temos o vinho. E o vinho aparece com muita frequência na Bíblia. Quando chega no Novo Testamento, eu sempre defino que Jesus é o maior enólogo da história, porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Olha só que coisa maravilhosa. E no meu entendimento teológico, Jesus era um apaixonado por vinho, porque na última ceia, quando ele se despedia dos seus amigos, o vinho estava presente. Em um determinado momento, imagino o Cristo olhando para o vinho e ele fica emocionado com a pureza, com o brilho, né, com aquela bebida tão especial que ele compara o vinho ao sangue dele, quando ele diz: este é o meu sangue que será derramado por vós. Depois ele fala: bebereis em memória de mim, até que um dia beberemos no reino do meu Pai, ou seja, no céu vai ter vinho. É por esse motivo que eu me apaixonei, gosto e estou me adaptando, porque quando chegar no céu eu quero beber com Cristo. Então eu já estou nesse caminho aí, me preparando para a vida eterna. Por isso que eu sempre defino que Jesus é o maior enólogo da história. E ele mudou um conceito importante. Lá no casamento, quando o sommelier da festa serve o vinho, alguém questiona, dizendo: geralmente o vinho de maior qualidade é servido no início. E vocês serviram o vinho de menor qualidade e agora estão encerrando com o vinho de melhor
qualidade. Ou seja, antigamente primeiro servia o bom, né? Aí quando a galera já passava um pouquinho, porque naquela época não degustava, ingeria mesmo, bebia. Aí quando a galera já estava um certo ponto lá, vamos dizer assim, alcoolizados, aí servia o vinho Uma segunda inferior, linha. de segunda linha. E a partir daquele momento mudou, né? Hoje a gente inicia com os vinhos de entrada e, finalmente, o vinho superior. Então, até o conceito do serviço do vinho, Cristo mudou. Legal. Miguel, falando sobre o conceito do serviço do vinho, você falou que existem etapas, né? Existe uma ordem de, por exemplo, em uma degustação de quais vinhos são servidos primeiro? Primeiro, o espumante. Né? Por que dessa escolha? Porque é um vinho mais leve, é um vinho refrescante, né? Um vinho que tem gás, efervescente, o pelágio, algo mais descontraído, para iniciar com um brinde, algo assim mais alegre, mais informal. Depois, o vinho branco, depois o rosé e o tinto. Se for o caso, um vinho fortificado, um vinho do Porto, ou um vinho espanhol, né, um Jerez, ou seja, iniciando espumante, branco, rosé, tinto e um vinho fortificado, harmonizando o encerramento ali daquele momento especial com a sobremesa. Miguel, você falou sobre a questão do espumante, que é um vinho gaseificado, né? Como é que é feito esse processo dessa gaseificação desse espumante? Temos dois métodos. O método tradicional, que é o método que vem lá de Champagne, né, da França, onde a segunda fermentação é realizada na garrafa, e o método Charmat, onde a fermentação é realizada em um tanque de inox. Então, existem basicamente dois métodos, o tradicional e o método Champagne, o Charmat. Legal. Miguel, hoje nós vamos falar também aqui, a gente está trazendo esses assuntos de vinho, espumante, para a gente introduzir a nossa conversa aqui. O Miguel, que é um grande estudioso também, você preside aqui em Presidente Prudente a Confraria do Vinho, né, Miguel? Isso, é um local o qual lançamos recentemente para os amantes do vinho se confraternizarem. Lá também ministramos workshops, palestras, jantares harmonizados. Como um amante do vinho, a gente procura promover a cultura do vinho na cidade. Já que você citou a Confraria do Vinho aqui em Presidente Prudente, eu lhe peço permissão para dizer que eu sou membro da SBAV, né? Que é a Associação Brasileira Amigo dos Vinhos, fundada em 1980 pelo senhor Carlos Cabral, que é uma grande autoridade em vinhos do Porto, e hoje presidida pelo meu amigo João Luiz. Eu consigo participar de Presidente Prudente porque quando chegou a pandemia, tudo passou a ser online, e a SBAV também entrou para o online e continuou. Então, nas degustações, nas terças-feiras, eu consigo estar participando, e é um momento ali de muita aprendizagem, um momento muito especial, de muita confraternização. O mundo do vinho, ele tem colocado pessoas diferenciadas da minha vida. Por exemplo, hoje eu estou aqui com você, com o Matheus. Quem está me proporcionando este momento é o vinho. Se não fosse o vinho, eu não estaria aqui com vocês. Então, o mundo do vinho é muito bacana, é muito legal, é um mundo especial. E eu me considero um propagador do vinho, com muito amor, com muita dedicação, às vezes com prejuízo, mas isso faz parte também. Na semana passada nós falamos aqui com o Anderson Souza sobre... nós estamos começando aqui uma sequência de tipos de uvas, né? Que são usadas para produzir vinhos. Então, nós falamos aqui que não é qualquer uva, né, Miguel, que se produz vinho, correto? Sim, sim. Como que é feita a escolha dessas uvas? Só para a gente recapitular esse assunto também, que é interessante, é importante a gente falar, porque isso aqui é uma sequência de assuntos, mas para quem não acompanhou o programa anterior, vai ouvir agora, vai assistir agora, o Miguel vai explicar essa questão também. As uvas especiais para os vinhos finos são as vitis viníferas, ou seja, as europeias,
uvas que têm qualidade para produzir o bom vinho. As uvas de mesa, essas uvas que a gente encontra nas feiras livres, nos hipermercados, sacolões, elas não têm a qualidade suficiente para produzir um vinho com qualidade. Então, dividimos em duas partes. As uvas, as vitis viníferas, que são as boas uvas para a produção do vinho fino, e as uvas de mesas, que já não servem para a vinicultura. Legal, e hoje nós vamos falar aqui com o Miguel Francisco sobre um tipo específico de uva. Na semana passada, quem acompanhou, então, se você não acompanhou, assista o episódio da semana passada. Nós falamos sobre a uva que todo mundo conhece, né? Às vezes a pessoa não entende muito do vinho, mas ela já ouviu falar sobre o vinho Cabernet Sauvignon, que nós falamos na semana passada. É o mais conhecido, né, Miguel? A rainha das uvas tintas. Isso, justamente. Né? Com certeza, todo mundo já ouviu, já degustou um vinho. É a top, né? A rainha. E ponto final. E hoje nós vamos falar sobre um tipo diferente. Nós vamos falar sobre a uva Merlot. Merlot. Vamos dizer assim, que na escala seria a segunda. É a vice-presidente. A vice-presidente. Vamos É colocar isso assim. mesmo. É uma uva natural da França, lá de Bordeaux. Ela fica na margem direita. É uma uva que ela se destaca nos cortes. O que é corte? Quando o produtor coloca mais de uma. E geralmente a Merlot ela é colocada juntamente com a Cabernet Sauvignon. Tá? É um casamento perfeito. Merlot e Cabernet Sauvignon. Agora, na França, lá em Bordeaux, ao lado direito, existe um corte, que é Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Petit Verdot. É o corte definido como o corte bordalês, um famoso corte. E a Cabernet Sauvignon produz o Petrus. É um vinho hoje em torno de R$40 mil. Você teria coragem? Eu tenho, não tenho a grana. Eu não tenho a pergunta que se coragem faz. eu tenho. A pergunta que se faz depois de abrir uma garrafa que custa R$40 mil é o que fazer da vida depois que ela acabar, né? Celebrar, né? Celebrar. Olha, se eu tiver a oportunidade, se eu tiver a grana, eu invisto. Eu invisto. Porque vai ser um momento inesquecível, né? Eu não sei por quanto tempo, já estou com 48, né? O meu médico já está me alertando de algumas situações. Então, se eu tiver a oportunidade, ou melhor, se eu tiver a grana, se meu cartão aguentasse, eu já teria vivido essa experiência. Já teria vivido essa experiência. Convidaria uns 2 amigos, entendeu? Porque o vinho tem muito disso, do local, do momento, do dia, da companhia, do papo. O vinho é um conjunto, sabe? Então, eu acho que eu vou conseguir realizar esse sonho um dia ainda. E quando você comprar essa garrafa, não esqueça dos amigos, né? Convida a gente para poder também. Beleza, não, com certeza. Você é um amigo muito especial, já esteve na minha confraria várias vezes, não foi mais porque tem seus compromissos, né? Porque faltou convite também. Não, ele tem um convite especial, é só ele colocar a data, porque o convite dele é permanente. É permanente, né? É permanente. Deixa nos bastidores essa conversa aqui. É grande Miguel Francisco, a gente é muito amigo, eu e o Miguel Francisco, então a conversa é bem descontraída aqui para você. Então, só para a gente esclarecer, a uva Merlot, ela é da mesma região da França que a Cabernet Sauvignon, seria isso? Do lado direito. Do lado oposto das margens do rio. É Merlot. Da esquerda, a Cabernet Sauvignon domina. Só que a Cabernet Sauvignon é a rainha das uvas tintas, né? E a vice é a Merlot, como você colocou muito bem, usando o termo de vice. A Merlot é produzida também em todo o planeta, em especial no Brasil. A uva oficial do terroir brasileiro é a Merlot. Nós temos uma denominação de origem, uma DO, Vale dos Vinhedos, e lá, para você utilizar o título
Vale dos Vinhedos, esse selo de qualidade, você tem que fazer o teu vinho da uva Merlot. O Brasil tenta fazer com a Merlot, e já produz vinhos de boa qualidade, o mesmo que a Argentina faz com a Malbec, né? O mesmo que o Chile faz com a Carmenere. Então, a uva oficial do Brasil, do terroir brasileiro, é a uva Merlot, que produz grandes vinhos. É que o Brasil está começando agora. Nós temos qualidade. O que não temos ainda é o conceito, é a marca. Mas qualidade o vinho brasileiro já tem. E isso fica a dica também aos brasileiros, né? Não é porque o vinho é nacional que ele não presta. Não tem esse preconceito com o vinho brasileiro, porque tem muitas marcas nacionais que dão show até em marcas estrangeiras, não é verdade, Miguel? Principalmente os espumantes, né? O espumante brasileiro já é um campeão. Se você quer tomar um bom espumante de qualidade, não precisa ser o champanhe. Agora, se você quer tomar o conceito, quer pagar pela marca, aí tudo bem. Mas se você procura qualidade, foque nos espumantes brasileiros, que já participaram de vários concursos e saíram na frente. Agora, o vinho brasileiro é um vinho campeão em qualidade, mas o conceito, ele só vem com o tempo. Ele vai chegar só com o tempo. Porque o vinho brasileiro, hoje, ele é produzido pelos netos daqueles que iniciaram. E eles foram para Bordeaux, foram para Borgonha, foram para a Itália, ou seja, foram aprender lá fora, trouxeram a tecnologia para o Brasil. E como você disse, o brasileiro tem que parar com essa coisa idiota de preconceito. Isso não leva a lugar nenhum e, às vezes, devido a um preconceito besta, a pessoa perde a oportunidade de viver uma grande experiência com o vinho do nosso terroir. Legal, Miguel, para a gente explicar, nós já falamos aqui que a uva Merlot e a uva Cabernet Sauvignon são muito próximas, porém elas têm as suas diferenças. Sim. Quais são as principais diferenças e também as principais semelhanças entre as duas uvas? Por exemplo, a Merlot, se você pegar, traçando um perfil imaginário, de 1 a 5. Por exemplo, se você for analisar taninos de 1 a 5, eu daria 4. A Cabernet Sauvignon botaria um ponto a mais, né? A acidez da Merlot eu daria 3. A Cabernet Sauvignon, 4. Né? O corpo eu daria 4. Para a Cabernet Sauvignon eu daria 5. Então, vamos dizer assim, que a Merlot, ela está um pontinho atrás da Cabernet Sauvignon, quando a gente fala das características do vinho. Seria um pouco mais suave do que o Cabernet Sauvignon? Sim, a gente pode colocar dessa maneira? Mais suave, mais redondo, com uma menor acidez, com menos taninos. Acho que colocando dessa forma fica mais fácil para as pessoas entenderem. Vamos voltar mais uma vez à explicação, né, Miguel? Sobre o que são os taninos, né? Explica pra gente mais uma vez o que são os taninos. Porque às vezes a pessoa tá nos assistindo hoje pela primeira vez, ouviu falar tanino. O que é isso? É de comer ou de entrar dentro, né? Vamos para uma experiência prática. Pegue aí na tua casa aí, uma banana verde, que a tua boca vai travar, vai secar, vai amarrar. Um caqui verde, né? A boca vai travar totalmente. Os taninos que provocam essa sensação de secura. Esses são os taninos da uva. A uva, quanto mais tânica, maior vai ser essa sensação que a pessoa vai sentir, da boca amarrando, da boca secando. E os taninos é um defensor da uva. Ela está ali na pele, né? Ela está nos talos. Quando o bichinho lá no campo, né, tenta ferir, aquilo, o inseto sente e fala, opa, aqui não, isso aqui não é um bom alimento. Então, funciona como uma defesa da casta. Então, o tanino ele provoca essa sensação de amarramento e de secura. Legal. Existe uma diferença muito grande entre as uvas Merlot que são produzidas no Brasil e que são produzidas em outro país, Miguel? Isso é relativo,
Porque quando falamos na produção das uvas, por exemplo, o Anderson tem um projeto em Alfredo Marcondes e ele ficou 2 anos pesquisando o clima e o solo. Tá? Naquele terreno onde ele plantou o vinhedo, de repente, no terreno vizinho, o solo pode ser outro. Então já vai dar diferença. Existe algo que definimos no mundo do vinho como terroir, que é o ar, a terra e o ser humano. Então, toda parcela ela pode ter alguma diferença. Isso é muito normal. Você pega um vinho do Rio Grande do Sul, um vinho do estado de São Paulo, um vinho de Santa Catarina, da mesma uva, e eles não serão iguais. Isso é praxe no vinho. Legal. Miguel, falando ainda sobre a uva Merlot, ela harmoniza bem com quais tipos de prato? Olha, carne, desde que não seja muito gordurosa, porque ela não tem muita acidez. É diferente, então, do caso da Cabernet Sauvignon, que Sim, pede tem uma mais carne acidez. Um pouco mais... A Malbec, por exemplo, então, né? Então, se for uma carne com pouca gordura, a Merlot é perfeito. Lá no Rio Grande do Sul tem um prato que os gaúchos adoram, que é codorna com polenta. E eles harmonizam com a Merlot, porque a codorna é bem, dizer assim, sem gordura alguma, né? Uma pizza de calabresa, só não vá confundir, não vá pedir aí aquela pizza baiana que vem com calabresa e pimenta, aí vai dar ruim. Aí vai dar ruim. Se o prato tem pimenta, deixa até longe da Merlot, porque aí vai acentuar a coisa e vai pegar fogo, né? Não vai dar muito certo. Uma carne de panela, enfim. A Merlot, ela é uma uva que tem uma harmonização ampla. Eu acho que é das uvas que mais harmoniza. É uma harmonização bem sincera. Eu sempre falo que a harmonização é um casamento, quando a comida e o vinho se encaixam. Às vezes eu falo que vai além de um casamento, passa a ser um sacramento de tão especial. Uma dica: quando você for harmonizar, quando você colocar na boca a comida vai chamar o vinho. Aí você toma um gole de vinho e o vinho chama a comida. Isso é harmonização. Agora, quando as duas coisas se juntam em boca e não combina, aí já é uma desarmonização. Aí não flui, não funciona. Aí vira um desastre a refeição. Uma a grande tragédia, verdade é essa, né? Uma tragédia total. Miguel, o quão ruim numa experiência de, por exemplo, um almoço, um jantar, uma harmonização incorreta pode trazer de... Pode estragar tudo. Pode estragar tudo. Pode estragar tudo. Agora não pode correr o risco, porque existem as harmonizações clássicas, né? E hoje agora as pessoas precisam ler rótulo. Aí que tá. Precisa ler o rótulo. Se você não tem noção, se você não tem alguém que possa te orientar, leia o rótulo. Ou tenha um pouquinho mais de paciência, vá no site da vinícola, que já tem as dicas de harmonização. Ou seja, não é só ir lá no supermercado, eu vou pegar essa garrafa aqui que é mais barato, é um preço intermediário, e vou fazer, por exemplo, vou fazer um macarrão, um molho branco lá em casa e vou abrir essa garrafa aqui. Não é assim que funciona, né? Pode dar ruim. Agora, no meu entendimento, a harmonização não é uma ciência perfeita, tá? De 10 pessoas, 2 ou até 3 pode não concordar, porque o meu paladar pode não ser igual ao teu. O teu pode não ser igual ao do Matheus. Então existe também essa questão. Cada um tem o seu gosto. Mas quando a pessoa vai até o hipermercado, pega um vinho e tenta harmonizar sem nenhuma noção, sem nenhum critério, pode dar
algo muito ruim. Tem que ter esse cuidado, né? Observar aquilo que se está comprando. E aquela questão, né, Miguel? Nem sempre aquilo que é mais barato é ruim ou aquele que é mais caro seria um vinho melhor, não é verdade? Sim. Agora, quem está no mundo do vinho vai entender o que eu estou falando. A gente começa, geralmente, com os vinhos de mesa, com os vinhos suaves, né? É igual o café. Você começa tomando o café da avó, da mãe, aquele café melado, com bastante açúcar. Com o passar dos anos, teu médico corta e te obriga a usar o adoçante. Você acha ruim. Quando você acostumar com o adoçante, vem outro médico e proíbe. Aí você vai para o café sem açúcar. E você se apaixona pelo café sem açúcar. Hoje eu já estou no café sem açúcar. Se você colocar aqui um café com açúcar, com adoçante e sem açúcar, eu vou no sem açúcar, é o meu preferido. É igual o vinho. Você vai subindo na escala. E no vinho chega um certo ponto que você não consegue descer essa escada. O teu corpo rejeita, né? Então tem gente que fala assim, que quer ser popular. O vinho bom é aquele que você gosta. E até uma maneira respeitosa. Eu já gosto daquela outra frase que diz o seguinte: gosto não se discute, aprimora-se. Então, o vinho que eu gosto hoje, amanhã eu vou ter evoluído e já vou estar num outro vinho superior, que às vezes hoje, na primeira vez que eu degustei, meu paladar ainda não estava preparado. E aquela questão, né, Miguel? É a experimentação de outros tipos de vinho, né? Porque tem aquela pessoa que fala, já ouvi isso, mas eu só tomo Cabernet Sauvignon, ou eu só tomo um vinho Taná, ou eu só tomo Merlot, ou só tomo Sangiovese. Não tem uma conversa meio termo, né? Não. Então você tem que entender, a pessoa tem que entender que existem outras opções também que você pode experimentar e que você pode mudar um pouco esse conceito, né, Miguel? Na minha casa, eu aproveito para não repetir vinhos. Eu quero viver uma experiência diferente a cada dia. Eu repito vinho se eu tomei na minha casa e, de repente, vou num local, alguém me oferece aquele vinho. É a única maneira de eu repetir o vinho. Na minha casa, eu sempre estou experimentando rótulos diferentes, países diferentes, regiões diferentes, produtores diferentes, porque eu quero conhecer. Eu busco essa viagem. Se eu ficar na mesma coisa sempre, eu nunca vou ter uma experiência diferente. Mas eu tenho esse foco de buscar o novo, o conhecimento e estudo. Então, quem estuda tem que estar geralmente alternando, até porque existem muitos rótulos hoje, né? Existe muita coisa no mercado. E para experimentar o maior número possível, você não pode ficar na mesmice sempre. Miguel, você falou que a uva Merlot é uma das favoritas aí dos produtores de vinho brasileiro. Nós sabemos que o Brasil hoje produz vinhos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem uma produção um pouco discreta, mas a maior produção é no sul do país e também ali na região de São Roque, né, que tem os vinhedos ali também. São Paulo. Na região praticamente ali na Grande São Paulo, que são climas totalmente opostos, né? O Brasil é um país de clima tropical, totalmente diferente da onde essa uva ela é plantada na França, né? Porque a França tem uma temperatura um pouco mais amena do que o Brasil, né? Como que essa uva Merlot conseguiu se adaptar com essa questão de temperatura no Brasil? Tudo é pesquisa, tudo é evolução. Nós estamos hoje em Presidente Prudente, estado de São Paulo. Estamos a 600 quilômetros da capital. Aqui é a região oeste do estado de São Paulo. Na nossa região, na cidade de Penápolis, que fica a 150 quilômetros do Presidente Prudente, tem uma vinícola produzindo bons vinhos da uva Taná. Já na região noroeste aqui do estado, né? Sim. Quem diria que nessa região conhecida por ser quente, um dia a gente teria um vinho de qualidade. O mesmo acontece com a Merlot, até porque precisamos ter variedades. Precisamos ter o Merlot lá de Bordeaux e o Merlot com outras características do Rio Grande do Sul. Isso faz parte. E o Brasil, como eu disse, está evoluindo muito. Nós temos a Embrapa, que é um braço
do governo federal de pesquisa que tem apoiado muito os nossos produtores. E o que o vinho precisa? Investimento. Investimento. Tem uma frase no mundo do vinho que diz: quem quiser ficar milionário no negócio do vinho é só iniciar bilionário, que rapidinho ele fica milionário. Ele fica milionário. E o que acontece hoje no Rio Grande do Sul? O investimento. E não é de hoje também, né, Miguel? Não começaram ontem, né? Você pega as vinícolas lá, a cultura do vinho chegou para valer com os imigrantes italianos. 300 anos atrás. E como eu disse, os netos foram estudar fora. Trouxeram a ciência, trouxeram as informações necessárias, as técnicas necessárias para produzir bons vinhos. Então, com estudo, com pesquisa, tudo é possível. E, como eu disse, precisamos de vinhos com características diferentes. Não pode... o Merlot bom é o corte bordalês da Borgonha. Não, no Brasil hoje temos bons Merlot, que numa degustação às cegas vai surpreender a todos, como já tem surpreendido. Legal. Então, mais uma vez, né, os vinhos brasileiros estão se superando no mercado internacional, não é verdade, Miguel? Com certeza, com certeza. Nos concursos mundo afora, os vinhos brasileiros estão faturando medalhas. O que acontece, infelizmente, é que o vinho está evoluindo. Mas o investimento na publicidade, no marketing, o marketing do vinho brasileiro é ruim. O marketing do vinho brasileiro é amador. Ainda não estão investindo numa divulgação com qualidade. Por exemplo, o marketing ele é tão inexistente que aconteceu um episódio envolvendo 3 vinícolas lamentáveis. Se existisse ali profissionais de endomarketing, que é o marketing voltado para o público interno, aquilo não teria acontecido. Porque saberia qualquer hora ia dar ruim, como deu. E que, infelizmente, está respingando em todo o vinho brasileiro, o que eu acho uma injustiça. Se o teu parente comete um crime, você não tem que pagar pelo crime. Não se pode colocar o erro de um na conta de todos e colocar todo mundo como se fosse ruim na vala comum, né, Miguel? Ali são 3 vinícolas que estão pagando já pelo crime. Pelos seus erros. Pelos seus erros. Né? A justiça está prevalecendo. Isso não retrata o vinho de brasileiro. Maneira alguma o vinho brasileiro. Não. E outra coisa, o problema não é do vinho brasileiro, são dos gestores. O vinho é o produto. Os gestores é que estão sendo responsabilizados pelo ocorrido. O problema são dos seres humanos, né? Sim, amiga? Não tem nada a ver. O vinho por si só. Não podemos misturar as coisas. Né? O vinho não tem nada a ver, o vinho é o produto. E também as famílias das vinícolas não tem nada a ver. Responsáveis são os gestores da vinícola. Porque tem pessoas que fazem parte da vinícola, mas ela não tem poder sobre a gestão. Miguel, nós trazemos aqui, todos os nossos episódios, nós trazemos uma dica de harmonização. Uma harmonização fácil, né? Para que a pessoa que está nos assistindo, ela possa fazer na sua casa. Né? Nós vamos trazer aqui a receita de um fettuccine ao molho não sei das quantas. O cara fala, o que é isso? Enfeitou quem? Né? Então, tem coisa que é difícil. Às vezes a gente vai assistir um programa que você precisa de 3 ovos de avestruz, 6 garrafas de vinho da Borgonha francesa, 3 garrafas de vinho do Porto que foram levadas à Antártida. Meu, não tem como. Tem algumas receitas que são impossíveis de você realizar. Fica fora da condição. Da condição do cidadão brasileiro. Né? E por mais que a pessoa seja bem financeiramente, às vezes você não vai encontrar onde você reside aquele produto para você conseguir. Na gastronomia para você fazer aquela harmonização. Aí eu não vou fazer? Não. Aqui a gente traz uma dica de harmonização, algo que fique bacana e que seja, como é que a gente pode colocar? Acessível tanto ao seu bolso, né? E também que você consiga achar aqui na nossa região. Uma dica que você daria hoje de harmonização, hoje é sábado, o pessoal está em casa agora um pouquinho mais de 8h30 da noite, o pessoal está aqui nos assistindo, nos acompanhando.
vai fazer uma jantinha ou quer fazer alguma coisa pro almoço amanhã e quer harmonizar com a uva Merlot, com o vinho da uva Merlot. Qual a dica do Miguel Francisco? Qual o prato, Miguel? Se você tem aí aquela carne de panela que ficou, de repente, está até na geladeira, pega ela, transforma num caldo. Mas não pode ser aquela carne gordurosa. Uma carne de panela magra. Transforma em um caldo e harmoniza. Um caldo básico e harmoniza com um Merlot. Um Merlot lá... Pode falar vinícola? Pode. Ah, Depois a gente manda a conta pra você. Deixa eu lembrar. Não, você manda pra vinícola. Manda pro Anderson, que é dono de vinícola também. A Miolo. A Miolo tem um Merlot especial. Eu falo, começo até a salivar. Então, aquele Merlot da vinícola Miolo, com um caldo, vai ficar perfeito. Leve. Pode acrescentar uma mandioquinha nesse caldo aí, fica bacana? Pode, fica chique demais. Fica, olha, tudo de bom. O caldo básico, como você falou, não é para inventar. A gastronomia básica, caseira. Boa, sem reinventar a roda. Um caldo de carne. Vai ficar perfeito. Perfeito, perfeito. Olha aí, dica fácil. Não, pra fácil você demais. fazer hoje à noite. Dá tempo de fazer hoje à noite ainda. Então, coisinha rápida. Acabou o programa aqui, acabou o nosso podcast aqui, você vai lá e cozinha aquela carne, faz aquele caldo bacana. Pode ser mais uma dica? Se a pessoa não tiver a fim de ir pra cozinha, pede uma pizza de calabresa, mas não pode ter pimenta, tá? Não pode ser aquela pizza baiana que tem pimenta, cebola. Não. É calabresa. Calabresa. Que coisa simples. Calabresa, mussarela. Simples, o básico, calabresinha lá. Calabresinha simples, que vai ficar perfeito, vai ficar sensacional e a pessoa não vai precisar ir para o fogão. Legal. Miguel, você que também realiza outras atividades, você tem a sua confraria do vinho aqui em Prudente, nós vamos aproveitar para você divulgar também o seu trabalho, porque aqui a gente divulga também o trabalho dos nossos parceiros isso aqui. Isso é bom, que isso vem é ótimo. Aqui também cedem o seu tempo, cedem os seus conhecimentos para nós, porque cada vez que nós estamos aqui nesse podcast é uma aula, é um aprendizado que nós temos semanalmente aqui. Principalmente quando tá o Anderson, né? Comigo aqui eu não sei se... Não, mas você trouxe uma aula aqui hoje, uma harmonização interessantíssima. Vamos ver se o programa vai pro ar. Gravou aqui, depois descarta ali. Deixa ele para uma outra necessidade aí, deixa ele quietinho. Que isso, o Miguel Francisco é nosso grande amigo aqui, tem esse espaço sempre garantido. Mas para quem quiser conhecer a Confraria do Vinho, quais trabalhos você desenvolve, Miguel, hoje na Confraria do Vinho aqui em Prudente? A Confraria do Vinho é um local bem reservado, um local simples, mas aconchegante, funciona na minha residência. A minha estrutura é para no máximo 6 pessoas, tá? E lá realizamos jantares harmonizados, workshop, principalmente para quem está iniciando no mundo do vinho, degustações e às vezes também, sempre, recebemos amigos para tomar vinho. E conversar. Que é o mais importante, né? Sim, um bom papo e um bom vinho é tudo que me faz feliz. Um bom papo, degustar um bom vinho ou beber um bom vinho, né? Porque tem dia que você não tá para degustar, você quer beber à vontade, descompromissado e conversar, dialogar com os amigos. Com a amiga, melhor ainda. Melhor ainda. Miguel, para quem então quiser conhecer a Confraria do Vinho, como entrar em contato com você, Instagram, deixa as redes sociais também. Instagram da nossa confraria, Confraria do Vinho Prudente. Confraria do Vinho Prudente. Deixo aqui o meu WhatsApp, 18, né? 018, né? 018 99742 7655. Mais uma vez? 18 99742 7655. Você que queira participar de um workshop de iniciação ao mundo do vinho, workshop sobre harmonização. Uma degustação. Eu já participei, só interrompendo você aqui, Miguel, mas eu já participei de uma degustação feita pelo Miguel Francisco aqui. E olha,
Não é por nada, não é porque o Miguel tá aqui, não. Porque se fosse ruim, a gente falava também. Mas muito bacana, né? A gente adquiriu muitos conhecimentos lá com o Miguel. Porque não é só você abrir uma garrafa de vinho, né, Miguel? É você conhecer, você entender, você saber da onde veio, por que surgiu, como surgiu. Porque cria-se um momento interessantíssimo, né, Miguel? E até abrir da maneira correta, né? Tem pessoas que vão abrir um vinho e, por desconhecer a técnica, dá uma surra no vinho, né? Quando ela consegue abrir, o vinho já até azedou, porque já apanhou pra caramba, né? Agitou o vinho ali. O vinho tá chorando. Tá chorando, já tá morrendo. Porque o vinho é uma bebida viva. O vinho é igual o ser humano, né? Ele nasce, ele é jovem, ele chega à maturidade, depois ele envelhece e depois ele morre. Mas tem pessoas que ela consegue matar um vinho jovem ali na abertura Da garrafa. do tirar a rolha. Meu Deus. A rolha já cai lá no vinho, já vira aquela lambança total. Então tem todo um cuidado, né? Toda uma sensibilidade, porque é um momento especial. Miguel Francisco, meu querido amigo, agradecer a você aqui pela sua participação, pela sua presença no nosso podcast hoje. Sucesso para você, de coração. E você vai ser convidado a voltar mais vezes, viu? Só amigo mesmo para me convidar pela segunda vez para voltar no programa. Se você me permite, eu quero deixar aqui um abraço ao sommelier Anderson, um cara que eu Grande sou fã. Anderson. Sou admirador e com quem eu tenho que aprender muito. Todos nós aprendemos com ele aqui diariamente. Além de ser um excelente sommelier, também é um investidor no segmento do vinho. Eu sou de Alfredo Marcondes, uma cidade de 4.000 habitantes que fica a 28 quilômetros de Presidente Prudente. E eu fui surpreendido com o empreendimento do Anderson lá em Alfredo Marcondes. Um empreendimento até então para a nossa região, um empreendimento milionário. Um empreendimento audacioso, um empreendimento onde ele iniciou com a ciência, estudando clima e estudando solo, estudando tudo para que ele pudesse cultivar as castas que melhor se adaptam àquele local. Eu tenho certeza absoluta que o Anderson vai colocar a nossa região no roteiro nacional do enoturismo. Eu tenho certeza absoluta. Eu recebi, nessa semana, o meu certificado, uma pós em gestão de turismo. Eu já mandei o certificado para ele. Falei, quando você precisar de alguém para o enoturismo, eu já estou me candidatando. Ele deu risada e falou, eu vou lembrar de você. Eu acredito muito no projeto dele. Ele vai colocar a nossa região no destaque nacional. E por que não colocar a região de Presidente Prudente no mercado internacional do vinho? Porque ele está levando muito a sério o investimento que ele está fazendo em Alfredo Marcondes. E o que é feito com profissionalismo dá certo. Eu falo desse projeto com um certo orgulho e emoção, porque eu sou marcondense. Nunca imaginei que um dia alguém fosse levar uma vinícola para Alfredo Marcondes do jeito que ele está implantando. Então, o Anderson está de parabéns. E estar aqui no programa dele, para mim, é uma honra e uma realização profissional. Estar com você, que é meu amigo pessoal de longas datas, para mim também é muito importante. E o Matheus, quando eu conheci o pai do Matheus, ele tinha a idade que o Matheus tem. O pai do Matheus é um cara diferenciado, um cara muito sério, muito ético. E é uma honra estar aqui, viu, Matheus? Dê um abraço lá no seu velho. Então, muito obrigado aí pelo convite. Um abraço a todos e falar de vinho é tudo que eu mais gosto. A você que nos acompanhou até aqui, os nossos agradecimentos, viu? Um ótimo restante de sábado para você. E na semana que vem nós estamos de volta para o 4º episódio aqui do nosso podcast Uma Taça de Prosa. Eu encerro esse programa com a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu também. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tomara que Ele queira. Tchau, fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até o próximo sábado.